Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Eu, Gabriel Eufrásio, Alberto Argolo, Fabinho Corrêa de Florianópolis e Rafael Marconi de Portugal. Hoje aqui com a diretora de Seguridade da Rio Grandeza, que é uma pessoa que a gente queria trazer há muito tempo, né, para falar sobre o que a gente vai falar hoje, que é saúde. Patrícia Mello, seja bem-vinda. Opa, eu que agradeço aqui o convite, muito legal a iniciativa de vocês, Prevcast. Faltava um programa como esse no mercado de previdência, de saúde, para simplificar. É o que a gente tenta fazer, uma resenha, né, sobre um assunto que é um assunto que quem gosta, assim, a previdência, eu costumo dizer que é o seguinte, o Gabriel é um exemplo vivo disso, assim, ele trabalhava numa multinacional, começou a trabalhar com previdência. O cara, ele fica tão assim, tipo, quer resolver os problemas e tal. Foi capturado pelo mundo da previdência, né? E exatamente. A Patrícia, vou fazer um parênteses aqui, porque a Patrícia eu trabalhei com a Patrícia, né, na Fundação Rio Grandeza, e a Patrícia foi diretora eleita pelos ativos da patrocinadora lá de Furnas. E a Patrícia tem um perfil totalmente diferente dos diretores da Rio Grande. Tinha na época, né? E eu fui na posse da Patrícia, assim, foi uma coisa muito chocante pra mim, porque assim, ela é mais nova, mulher, e ela era do plano do plano CD, que é um plano mais novo, né? A grande maioria dos diretores é do plano BD. Isso. Então ela chegou com outras pautas, com outras ideias, com outros objetivos, com outras soluções. E aquilo foi impactante pra todo mundo. Ela quebrou um monte de protocolo na posse dela, assim. Eu me lembro que você usou uma frase assim: vai ter luta. Eu falei, cara, os caras devem estar como? Já anunciei o que viria. Não, então, mas assim, eu achei legal porque, assim, a empresa estava passando por um momento de transformação, um monte de PDV, coisas naturais da própria empresa. E tinha uma legião de pessoas que não se sentia representado por vários motivos, não por desleixo da entidade, nada disso, mas precisava de alguém do plano CD de fato ali para brigar por aquelas pautas. Então, seja bem-vinda. E a gente queria falar sobre o plano de saúde, que, assim, na verdade a gente vai abordar aqui um pouco, né? Mas a gente sempre começa o episódio para você contando um pouco de você, da sua história, como é que você caiu no mundo da Previdência. Ok. Bom, Patrícia, 46 anos, mãe do João, filho, te amo. E comecei como conselheira na Fundação Rio Grandeza, também eleita pelos ativos. Durante 4 anos, conheci bastante sobre previdência, sobre saúde. Eu gosto muito de estudar e percebi que o plano que eu participava, o CD, assim como a fundação, precisavam se modernizar, né? Uhum. A minha geração, que hoje já não é tão nova assim, ela não se sentia em parte representada por aquela instituição, que era um tesouro. Uma casa de 50 anos, que sabia fazer previdência muito bem, mas tinha um delay ali entre todas as mudanças que tinham acontecido no mercado e o posicionamento da fundação. Então, participei dessa eleição, ganhei, e desde então eu tenho trabalhado para trazer a fundação para o mercado, para ter uma aderência maior, novos produtos e um desafio muito grande, Maurício, que é você trazer novos públicos, que acho que hoje isso é o maior desafio das autogestões, das fundações fechadas, que sempre viveram em torno das suas patrocinadoras, mas muitas estão sendo privatizadas ou tendo seu quadro diminuído até pelo fenômeno da tecnologia. Uhum. E aí, você tem uma estrutura montada, você tem décadas de experiência, você sabe fazer aquele seu negócio muito bem, mas faltam clientes. E onde estão esses clientes? E como conquistá-los? Como retê-los? E acho que hoje esse é o grande desafio. Legal. Não, a gente sempre fala sobre isso, assim, porque o Fábio é diretor de seguridade também da Previsc e ele está numa posição, assim, onde ele está nesse ponto exatamente, assim. Não só a Previsc, como outros, assim, né? Como é que a gente faz para comunicar o meu produto e você atrair a atenção de pessoas ou de empresas que vão olhar para uma XP, que vão olhar para um Itaú. Como é que você fala assim, olha, a Rio Grandeza tem 40, 50 anos fazendo isso e esses caras não têm.
né? Como é que você sabe, como é que você se diferencia? É difícil, é um momento que todas as entidades estão passando, que é um momento de expansão, que eu acho que é um momento supernatural. E com isso vem a possibilidade de pensarmos outras coisas que a gente consegue agregar no produto que a gente está oferecendo, ou no atendimento, ou, sabe, na comunicação. É uma coisa que a gente sempre bate aqui em relação a isso. E você tem muito esse ponto, você tem isso muito claro na tua cabeça, né, pelos movimentos que você faz, tanto com a Previdência quanto com a saúde lá da Rio Grandeza, e a gente vai abordar um pouco isso aqui hoje. Opa, vamos lá. Bom, eu vou puxar a primeira pauta, a primeira pergunta aqui, que eu acho que é central, né? Tipo, a saúde hoje é um problema, não um problema, mas ela está em uma questão mundial, que é a questão da longevidade. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, é custoso manter um plano de saúde, né? E você lá na Rio Grandeza, que tem um plano de saúde assistencial, né, para todo mundo lá, como é que é isso? Como lidar com esse desafio? Olha, realmente para todo mundo, né? Eu até brinco, porque tem algumas pessoas que perguntam como vamos ter um plano de saúde sustentável? Aí eu falo assim, olha, se eu descobrir, eu vou lá nos Estados Unidos vender para o Warren Buffett, porque essa fórmula tá todo mundo procurando. As novas tecnologias estão vindo, elas são muito bem-vindas, só que o preço é salgado, tá? A gente tem aí um tratamento, por exemplo, para câncer CAR-T, que sai aí, começa em 1,5 milhão. Caramba. A gente não tem condições de oferecer um tratamento de 1,5 milhão para cada beneficiário, infelizmente, gostaríamos. O plano é mutualista. Não existe multiplicação do dinheiro. Então, aquilo que custa para todos vão pagar. A gente tem o surgimento de novas tecnologias e um produto que qualquer um que venha de fora, de um outro mundo e olhe, ele não vai conseguir entender a lógica daquilo. Qual é a lógica? Quem vende determina o que vai vender. Ou seja, as clínicas, os médicos, os hospitais determinam o tratamento do paciente e a operadora não pode opinar de forma alguma sobre isso. Caramba. Ela só tem o direito de entrar pagando a conta. Entendi. Então, a gente está vendo também uma mudança muito grande no perfil da propriedade dessas empresas de saúde, que antes pertenciam a famílias de médicos e agora passam a pertencer a grupos de investimento. Inclusive, muitas abriram ações na Bolsa, e é claro que existe uma pressão aí pela questão de retorno. E tudo isso vai se somando junto com o envelhecimento da população. Aí a gente vai buscando várias frentes. Primeiro, investir pesado na prevenção. Só que a prevenção, você tem que combinar com o outro lado. Então, você tem que combinar, o beneficiário ele tem que entender a importância dele fazer a parte dele no trabalho de prevenção. Você cria o programa de prevenção, você coloca a clínica, você põe a enfermeira para visitar a pessoa. Só que se quando a enfermeira bate a porta e vai embora da casa daquele idoso, ele não adere ao programa, ele não muda o hábito dele, aquilo não adianta de nada. Então, não é um investimento que você faça e você vai ter um retorno a curto prazo, é a médio prazo, e você precisa contar com a consciência desse beneficiário. Entendi. E falando em consciência, a gente vai para o uso do plano. Temos uma febre aqui, que é o seguinte, um certo desprezo pela figura do clínico geral. Então, como nós sempre tivemos os planos de saúde abertos com a rede livre,
Nós temos hoje um shopping da saúde. Entendi. Em que o beneficiário escolhe o que ele quer para o tratamento dele. Entendi. Então, se você sente uma dor de cabeça, você não vai no clínico geral, você vai no neuro. Se você surge uma manchinha na sua pele, você não vai no clínico geral, você vai na dermatologista. E quando isso acontece, primeiro, a gente perde aquela figura do médico que te acompanha, que acompanha a sua família. Entendi. Que vai isso na eu acho prevenção. que já não existe mais, né? Pelo menos... meus filhos vão na mesma pediatra, mas eu acho que depois você perde uma referência, né? Até porque eles perderam os clientes. Porque as pessoas elas partiram do princípio que um médico especializado é que vai tratar melhor a saúde delas, o que não é verdade. Porque se um médico te acompanha os teus exames ao longo da tua vida, não é a melhor pessoa para cuidar de você. Esse tratamento fragmentado só serve para onerar os gastos da saúde e nem sempre traz o resultado que o beneficiário quer. Por quê? Você tem que criar ali uma trajetória para o seu beneficiário. Sim. Então, você entra com a prevenção. Na hora que ele precisa de um médico especialista, você tem que ter uma rede referenciada bacana. Não adianta botar ele na mão de qualquer um. Na hora da internação, você tem que estar ali do lado dele, sabendo se os protocolos utilizados são os melhores. Depois, vamos ficar de olho na deshospitalização, para vocês terem uma ideia do custo. Hoje, uma semi-intensiva num hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, empacotada, que a gente é uma denominação que a gente fala quando os remédios, os principais equipamentos, a diária do quarto, está saindo na casa dos R$7.000. Caramba! Se esse paciente passa 2 dias internado nessa semi-intensiva, quando ele poderia já ter saído, a gente está falando de um gasto na casa de R$14.000. Caramba! E é importante, né? Grana. O engraçado, assim, que a gente vai fazendo ligação, que tudo, né, dependente do assunto que a gente tem tratado, a gente sempre chega num patamar único, né? Educação e tecnologia. É absurdo o quão importante é para qualquer assunto. Então, até pegando um pouco do gancho do seu exemplo, a gente estava até conversando um pouco antes aqui sobre isso, a gente chega às vezes num pronto atendimento e ele tá lotado. E você olha pro bracinho de todo mundo, tá todo mundo com a pulseirinha verde. Aquilo ali tá onerando o plano, né? E aquilo ali vai prejudicar alguém lá na frente. Com certeza, Sim. Gabriel. E você tem hoje, né, devido à pandemia, e eu acho que antes da pandemia muita gente já fazia bem feito, mas a gente vê bons trabalhos hoje pro atendimento online, que além de tirar o risco, né, de estar com contato ali com pessoas com algumas doenças que são mais graves, você não tem trânsito, então você faz isso online hoje e tem um bom atendimento, né? Então eu queria só aproveitar o gancho, que lendo até um pouco sobre o trabalho da Real Grandeza, a gente vê que vocês fizeram um trabalho muito aprofundado nisso, né, para esse atendimento online. Então, qual o dificultador, né, para a gente conseguir reeducar melhor e eu acho que ter outras frentes mais efetivas? Olha, a gente investiu pesado e tentamos fechar com o que, na nossa avaliação, era o melhor que o mercado poderia oferecer. A gente está hoje com o Albert Einstein, na área de orientação médica, que oferece clínico geral e pediatria 24 horas por dia. Legal. Então, é um atendimento de excelência, resolve muitos casos. Agora, quais são as dificuldades? Primeiro, a comunicação. Cadastro, e isso é super importante para quem trabalha com previdência e saúde, porque a gente pensa que cadastro não é tão importante, gente. Tudo começa é o coração. Termina. A gente fala que é o coração. Tudo começa e termina no cadastro. Então você tem uma dificuldade grande, principalmente para uma massa como a nossa, que é bem distribuída pelo Brasil, de fazer aquela informação chegar. Segundo, mudar a cultura. Sim. A cultura, ela demora um tempo para ser mudada, porque a pessoa, ela passa mal, ela vai pegando a bolsa e já segue o caminho daquele hospital de sempre. Até você fazer ela ter um hábito diferente, tem um tempo de mudança. Sim.
E depois, a nossa massa, ela é bem idosa, até mesmo para as autogestões. Entendi. Eu fico brincando que nós somos a sênior entre as autogestões. Entendi. E aí, o nosso público, ele tem dificuldade de lidar com tecnologia. Entendi. Tá? E aí vem um pedido que eu sempre faço para os nossos prestadores. Por favor, façam a tecnologia pensando no idoso. Uhum. A tecla tem que ser grande. Sim. A fonte. A fonte tem que dar Tem que para ser ser lida, intuitivo. tem que ser intuitivo. Usem gravuras, porque o idoso ele quer usar. Sim. Tanto que ele aderiu ao WhatsApp, aos grupos de família. Por quê? A Porque minha ali... avó, 95 anos, ela tem um tablet de idosa que tem as teclas grandes e ela manda WhatsApp para todos os netos, são mais de 30, todos os dias. Caramba. Bom dia. 95 anos, a minha avó. Então é isso, Que tem que barato. estimular Isso os aí. idosos a entrar na tecnologia, né? Eles não querem ficar à parte, só que a gente precisa facilitar o caminho deles. Sim, sim. Tem uma dificuldade, só um parênteses aqui, vou contar uma história engraçada, que eu lembro que na época eu trabalhava, acho que na Petros, e no andar que eu trabalhava tinha um caixa do Banco Itaú. E aí meu pai na época estava aposentado e às vezes eu via ele saindo para pagar conta, né? Eu falava, me dá que eu pago lá. Não. Ele sempre dava uma desconversada, né? Não, hoje, não, deixa que eu vou, que eu tenho que resolver uma coisa. Aí um dia ele falou para mim, pô, cara, se você tirar o meu trabalho no banco, eu não tenho nada para fazer no dia. Tadinho. Então, mas é uma história engraçada, mas assim, é a realidade de muitos Sim, idosos. Às sim. vezes, ele quer ir ao médico porque ele quer conversar, ficar meia hora sentada na fila conversando. Chega 2 horas antes da consulta para bater papo com a secretária do médico, por exemplo. Exatamente. Sim. Você tem que preencher também, de certa forma, uma carência social. Sim, totalmente. daquele idoso. Sim, é o que eu falo, que o Rafa fala muito sobre isso, assim, que a Previdência, ela foi pensada pensando no dinheiro do cara, no final da vida. Só que isso hoje é pouco no sentido de é preciso que a gente precisa de thinkers, né? Ou seja, cuidado, cara, que é isso que a gente está falando. Às vezes ele tá bem, mas ele precisa de um acompanhamento psicológico, ou de um acompanhamento mesmo, ou ele tem uma doença crônica, ou uma dívida muito alta. Então, o benefício dele, ele não vai ser cada vez mais personalizado, porque cada um tem uma demanda mesmo, sabe, para você ficar bem, né? Então, esse aqui é o ponto. Tem uma pauta que eu queria falar, que é o seguinte: a Real Grandeza oferece plano de saúde aos seus participantes, né? E a gente vê, principalmente depois de uma pandemia, um monte de fundo de pensão aí preocupado, né, em como eu ofereço um plano de saúde, né, enfim, para que o produto dele fique mais atrativo, para que o cara tenha cada vez mais adesão e ele consiga fazer uma expansão. E vocês estão no movimento lá da RGS. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, que eu acho muito legal o pessoal saber. E aí, Patrícia, desculpa, só para complementar a pergunta, né, abordar um pouco essa estratégia, né, abordar um pouco essa estratégia de você deixar de vender um plano de previdência somente falando dos benefícios da aposentadoria, mas também embutindo ali um produto de saúde, porque ele vai precisar, né? Vai. Então, eu queria que você abordasse um pouco também como é que foi essa estratégia da Real Grandeza de tentar mostrar que ele precisa fazer uma renda suficiente para custear o plano de saúde dele quando ele se aposentar. Bom, os nossos ativos, eles têm um contato com os aposentados, né? A Fundação Real Grandeza acaba sendo um grande ponto de encontro, de convergência em torno de ativos e assistidos. E eles veem com que dificuldades assistidos hoje mantêm o plano de saúde. E muitas vezes os ativos vinham manifestando o desejo de poder ter um produto no qual eles pudessem juntar recurso para quando chegasse a vez deles, eles não passarem por essa mesma dificuldade. E aí surgiu o nosso plano instituído, que é o FRG Prev. Né?
Ele tá com 1 ano de idade, tá completando aniversário agora. Caramba, já? Estamos com 7 milhões. Caramba. Ultrapassando a meta prevista ali no plano dele, que foi desenvolvido internamente pela equipe, a Fundação Legal. Real Grandeza. Maurício já fez parte. Grande Laço. Rodrigo Bittencourt ali capitaneando. Exatamente, a gente só tem fera e desenvolvemos com muito carinho esse produto. E aí, uma das formas que a gente vende a adesão ao FRG Prev é justamente essa. Olha, saúde custa caro, cada vez mais caro. Então, junta o que você pode aqui. A adesão pode começar em R$120, ou seja, é uma contribuição possível para grande parte dos empregados e a possibilidade deles não passarem dificuldade justamente numa hora que você quer curtir sua vida, que você quer poder aproveitar tudo aquilo que você não pôde durante seu período laboral. E além disso também a gente tem a questão do prévio sonho, que é a possibilidade de você, com poucos anos de contribuição, retirar parcialmente ali um valor para fazer uma pós-graduação, uma viagem. E já estamos com 7 instituidores. E esses instituidores também querem saúde, mas por uma questão de limitação legal, nós ainda não podemos oferecer. Entendi. Sobre o CNPJ, que é a Real Grandeza Saúde, ele foi criado por 2 motivos, Maurício. Primeiro, a gente queria ter uma separação maior das contas, né? Então, sempre teve aquele fantasma rondando. Poxa, se vier um processo grande da área de saúde do dia para a noite, será que a gente corre o risco de ter uma conta da Previdência bloqueada? Entendi. Né? E o segundo motivo é porque nesse formato que a gente tem, para oferecer saúde para uma empresa de energia, ela tinha que aceitar se tornar patrocinadora previdenciária. Entendi. E nós vínhamos sendo procurados por algumas empresas de energia que conhecem a qualidade do produto por meio de depoimentos de empregados de Furnas e da Eletronuclear, só que elas falavam, olha, eu não quero oferecer previdência, ou eu já tenho uma previdência e está todo mundo satisfeito, eu não quero mudar, eu só quero a saúde. E a gente não podia oferecer. Então, a criação desse CNPJ veio como parte do plano para alcançar esse público novo, para renovar essa massa, que é o que a gente mais precisa. Legal, muito legal. É um movimento de expansão que eu acho que é muito natural, né? Assim, a gente tá todo mundo tentando encontrar a maneira, né, de vender, vamos dizer assim, o produto, né? Que eu não quero nem falar do plano de previdência, eu quero falar do produto do fundo de pensão de uma maneira geral. E aí eu queria que você falasse pra gente como é que foi a pandemia. Você falou que você tem uma massa com uma idade mais avançada que o normal e tal. Como é que foi esse período da pandemia, né? Reembolso, aquela história toda, porque a gente sabe que os planos também eles são médico, né? Muito analógico, né? Sim, olha, foi uma grande história de superação. E eu acho que todo mundo tinha que sair, embora as dores passadas e as pessoas queridas perdidas, eu acho que toda a equipe da Real Grandeza e de muitas empresas no Brasil tem motivos para sair com a autoestima lá em cima. Porque a mudança que a gente teve do dia para noite, literalmente. Do dia para noite. E eu fico até arrepiada, assim, fico super emocionada em pensar que ninguém ficou sem atendimento um dia sequer. E a gente não atrasou um dia de pagamento sequer. Foi emocionante. O pessoal caiu dentro. A gente já contava com um sistema, a gente usa lá o Google. E do dia para noite, olha, vai todo mundo para casa, ninguém mais aqui, vamos esvaziando. Eu fui esvaziando andar por andar lá da diretoria. Combinamos como ia funcionar. A partir de amanhã, 9 horas, todo mundo de frente para o computador. E aí é claro que a gente não começou nesse modelo que se diz
híbrido ou remoto. Uhum. A gente fez um modelo presencial em casa. Em casa, sim. Né? Todo mundo, eu acho, né? É diferente de você cobrar pela produtividade, enfim. Mas foi dando certo. E isso, eu acho que mostrou a capacidade de adaptação das equipes. Uhum. E passado isso, eu penso que da forma como nós éramos e somos ainda conservadores, Uhum. se não fosse a pandemia, e é claro que eu preferia que ela não tivesse acontecido, isso não se discute. Sim. Mas se não fosse o evento da pandemia, eu acredito que a gente, em 5, em 10 anos, ainda não teria efetivado uma mudança como essa, Sim. dado a resistência. Com certeza. Porque Isso todo o mercado. ninguém acreditava que Seria possível, exatamente. A gente foi obrigado a evoluir numa velocidade que ninguém acreditava, né? Foi incrível, assim. E não deixar a operação parar. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Até hoje eu vou guardar para minha história. Eu queria aproveitar o gancho aqui, Patrícia. Eu queria fazer uma pergunta assim, você relatasse, não sei se vocês percebem isso na prática, mas é uma impressão que eu tenho desde que os primeiros planos instituídos, esses planos que complementam o plano principal do ativo ali, né? Ou do próprio assistido. Eu tenho a impressão que esses planos, eles como têm uma facilidade muito grande de você falar, não quero mais, eu vou reformar minha casa, eu vou aproveitar, vou pegar um dinheiro e vou para Disney com meus netos, com meus filhos. Eu queria saber, assim, se vocês já conseguem perceber um pouco da dificuldade de você convencer o participante de que, ó, esse dinheiro aqui você tem facilidade de tirar. Quando você está num plano patrocinado ali, você tem aquela amarração de você tem que sair da empresa para poder receber e você não quer abrir mão. Então é mais fácil você segurar o cara. Mas esses planos instituídos, eu tenho a impressão de que, como é muito fácil você meter a mão no dinheiro, qual é a percepção que você tem e qual a dificuldade que vocês têm de convencer os participantes, ó, não mexe nesse dinheiro, porque lá no futuro você vai precisar dele, principalmente agora com esse foco de trazer um pouco a saúde atrelado, ó, guarda um dinheiro, porque lá no futuro você vai precisar. Queria que você abordasse um pouco isso, se vocês já conseguem perceber um pouco esse movimento. Alberto, a sua percepção está perfeita. E um exemplo que a gente já tem disso é a Previdência Aberta. Quantas pessoas você conhece que se aposentaram numa Previdência Aberta? Não, o número é baixíssimo. Baixíssimo. É baixíssimo. O percentual, se eu não me engano, não chega à casa dos 5%. É isso aí mesmo. Não é? Então, por quê? Pela facilidade de tirar, mesmo você tendo aquele benefício fiscal. Uhum. Até porque, Patrícia, só um ponto aqui, eu lembro que minha mãe, ela tinha, não sei se ela ainda tem uma dessas previdências abertas de banco, e que o gerente convence ela de que, assim, é igual a poupança, só que rende mais. É o título de capitalização, cara. É igual a poupança, só que rende mais. Então, isso fica na cabeça do contribuinte ali, ele achar que é uma poupança que rende mais e em qualquer momento ele vai lá e mete a mão. Exatamente. E outra coisa, eu particularmente, eu sou fã da renda vitalícia. Eu acho que renda vitalícia é previdência de verdade. Uhum. Concordo plenamente. Porque na hora que você fala para a pessoa, olha, você vai juntar um dinheiro e depois quando você se aposentar, o que tiver na caixinha se vira nos 30. Se acabar o dinheiro e a sua vida continuar, não há o que ser feito. A pessoa passa a tratar aquilo ali como mais um investimento. Sim, exato. Que ela pode ter em qualquer banco. Então ela fala assim, na hora que chega um momento muito importante da vida dela, ela fala, vou pegar aquele dinheiro porque depois ia acabar mesmo, nem ia durar até o fim da minha vida. Então é como se você tirasse aquele investimento de um patamar mais importante, como é, por exemplo, a compra da casa própria, né? Que todo mundo trata isso como um investimento especial, não é um investimento qualquer. E eu tenho muito receio de que nós estejamos caminhando para um mercado no qual previdência vai virar um investimento.
um produto financeiro qualquer. E eu acho que está nas nossas mãos fazer diferente. Perfeito. Primeiro, a gente tem que trabalhar muito educação previdenciária. E segundo, tem que ter uma luta aí para que os produtos continuem oferecendo renda vitalícia. É risco, mas para isso existe uma ciência linda que se chama ciência atuarial. Palmas. Aí, Rafa. Eles merecem. Mais ciência de dados, né? Eu acho que você unifica as duas. Hoje em dia você tem uma evolução muito grande. Que é coisa mais bonita que o mutualismo, não é? Então, assim, a gente não pode abrir mão disso, não. A gente precisa levar as pessoas, assim, providenciar esse acolhimento para elas até o fim da vida, insistir nos produtos com risco compartilhado, mutualista, porque senão a previdência no Brasil complementar, ela vai acabar, ela vai sucumbir. Para quê? Para outros tipos de investimento, outros produtos. Sim. Eu tenho até dois pontos assim, que eu acho que são bastante importantes, né? Concordo plenamente com a questão do vitalício. E a gente tem visto, né, legislações que têm dado mais abertura. Então, se a gente não tem essa educação, a gente está com o exemplo aí da CNPC 50, que já existe o resgate parcial para plano patrocinado. Né? Sim. Isso pode ser uma grande jogada de você trazer o participante para dentro, né, que tem pessoas que... Vai ser o seu recado, olha, você pode vir, né, vamos experimentar, você não, obrigatoriamente não vai ter isso aqui para sempre, mas é um risco muito grande. Então, se não tem educação, a gente pode ir para esse caminho, né, de ser apenas investimento. E eu só discordo um ponto, Alberto, que eu acho que é uma coisa que o Maurício sempre fala, eu vou usar o grande ofensor, né? A saúde ela não pode continuar sendo um grande ofensor. Então a gente tem que achar uma forma e buscar um caminho de fazer com que a preocupação do participante não esteja com a saúde dele lá na frente. Ele não pode ser o maior gasto da aposentadoria, né? Então a acumulação ela tem que ser realmente para o cara viver a vida, que a gente sempre falou, né? A previdência privada está aí para o cara aposentar e não gastar o dinheiro dele, né? Ele passa a vida inteira trabalhando e depois que ele aposenta, ele gasta o dinheiro dele cuidando da saúde. Exato. Então, mas o ponto, Gabriel, para complementar, assim, só para ficar claro, essa preocupação que eu acho que é legal, as fundações que oferecem saúde também, como é o caso da Rio Grandeza, ter um foco muito nesse assunto, Sim. que é para justamente falar assim, você não pode usar o seu dinheiro todo da aposentadoria para custear a saúde. Ou seja, faça uma coisa específica olhando para a saúde e mantenha o seu outro dinheiro, Sim. entendeu? Sim. O que talvez eu acho que acontece muito, acho que acontece talvez com nossos pais, com nossos avós e com pessoas mais velhas de outras gerações, é que hoje as pessoas que ainda pagam o plano de saúde depois que se aposentam, destinam talvez mais da metade da renda para isso, e você perde mão da sua qualidade de vida de outros aspectos. É isso aí. Então, só um parênteses aí, o foco não é para vender assim, faça um plano CD, o instituto só para o plano, não. Olhe para a saúde que você vai ter esse gasto. Você vai ter, principalmente pelo seguinte, a população que passa a vida inteira dependendo da saúde pública, ela quando se aposenta, ela não se preocupa em continuar na saúde pública. Agora, uma população que tem um outro patamar de vida, que você sempre teve um plano de saúde maravilhoso da Rio Grandeza, que você passou mal, você vai no Copadó, você vai no Vitória. Faz 15 ressonâncias. Exatamente, né? Mas esse é o risco. Isso. O Então, mutualismo tá aí. mas uma pessoa dessa, que ela se aposenta, que ela quando ela olha o contra-cheque dela como aposentada e ela fala, pô, além disso, eu vou começar a pagar esse dinheiro que eu não pagava porque a empresa pagava para mim, ela tem um baque muito grande. Então, ou ela vai perder muita qualidade de vida para não abrir mão da saúde, ou talvez seja o caso, eu não sei se vocês fazem até um acompanhamento estatístico disso, talvez tenha muita gente que simplesmente abre mão da saúde. Porque vira um custo... Sim. Deve Muitos. ter. Então, assim, você imagina. E normalmente, Patrícia, é uma época da vida que a gente precisa mais da saúde do que quando você está ativo. Sim. Se pudesse inverter, né? Ó, o Furnas, não paga meu plano de saúde agora, não. Quando eu me aposentar, esse dinheiro você paga para mim lá na frente. Talvez se eu tivesse que escolher, eu preferiria. Porque hoje eu, por exemplo, eu uso muito pouco saúde, né? Graças a Deus. Mas as pessoas não têm essa opção. Então, é um baque muito grande você se ver numa realidade que você tem um bom plano de saúde e do dia para noite você abre mão. Então, é importante você ter esse foco, assim, esse dinheiro eu não posso mexer.
Então, e não é só para ter ele, tá, Gabriel? Sim. Não é só para assim, eu quero fazer um plano só para isso. Não, você precisa manter a sua qualidade de vida, mas aquele tem que ser um a mais. Já existem o NASA... Fala, Rafa, fala. Olha, vocês falaram do mutualismo aí, do atuário, então me fizeram me coçar aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma pergunta, uma provocação para a Patrícia. Dia desses, bem recentemente mesmo, essa semana eu estava... Uma matéria do Estadão me chamou a atenção que dizia assim: planos de saúde para idosos vão virar artigos de luxo. Era a chamada da matéria. E ele dava ali alguns argumentos que já foram citados aqui. E o principal dele é o mutualismo, né? Porque um dado que foi trazido pela matéria é que de 2013 a 2023, nos últimos 10 anos, o número de beneficiários de 20 a 39 anos caíram 7,6% e o número de beneficiários acima de 60 anos subiram 32%. E mais um dado é que em 2022 foi o prejuízo recorde do sistema de saúde de 10,7 bilhões. Então, eu acho que a Patrícia já citou esses pontos e essas preocupações todas na Real Grandeza, mas como gerenciar esse prejuízo financeiro dentro desse cenário? Assim, como é que você vê a saída para essa encruzilhada? Rafa, é isso mesmo. A gente podia botar uma plaquinha na porta das autogestões. Procuram-se jovens para fazer parte do plano de saúde, porque eles sim estão se tornando artigos raros, né? E aí, qual é o nosso grande desafio? A gente tem que aprender como tratar esse idoso de forma sustentável. Uhum. Tá? Ele é uma realidade. O idoso, o percentual de idosos em relação à população só vai aumentar. Sim, sim. Né? Ele é um mercado. Uhum. E se você aprender a navegar nesse mercado, você também ganha um espaço enorme. Uhum. Então, o desafio é um plano para idosos que seja sustentável. Uhum. Tá? A gente está se aprimorando, cada hora a gente abre uma frente, então, sofisticando a auditoria em loco. Por exemplo, hoje quando um beneficiário nosso se interna, tem um sistema preditivo que a partir dos dados, do perfil dele, da CID com qual ele se interna, é feito uma predição de quantos dias vai durar aquela internação e a gente acompanha. E se não há nada, nenhum evento adverso e aquela data ali não é cumprida, ganha uma atenção a mais aquela internação. Entendi. A gente já está com o linha de cuidado preventivo. Vamos começar agora com uma central de controle de custo para discutir protocolo com os prestadores. Então, é um movimento que não para. Vamos abrir um centro de infusão no Rio de Janeiro, que é onde se concentra a nossa massa. Uhum. Vamos começar a estudar o que vale a pena verticalizar de serviços. Entendi. E a gente tem que chegar numa equação. Porque não adianta o idoso eu não quero. Primeiro que o idoso a gente quer. Sim. Ele é o nosso motivo de existir. A gente não tem fins lucrativos. Nós estivemos de mão dadas com essas famílias e queremos ir com elas sempre. E a gente tem que achar essa equação. Oferecer plano para eles de uma forma que se consiga pagar essa conta. Tá? Esse é o grande desafio, Rafael. E realmente você está certa, a sinistralidade em 2022 estourou, né? Só em despesa foram 265 bilhões, quer Caramba. dizer, é um mercado... Sim. Transita aí um valor absurdo. E uma coisa eu queria colocar aqui, quando terminou a pandemia e a gente viu essa sinistralidade muito alta, a gente falou assim, não, é porque o pessoal não se cuidou e agora todas as operações eletivas, como por exemplo... Todo mundo marcando exame, né? As ortopédicas, né, que levam OPMS, são caras, está tudo sendo feito. Foi passando o tempo e a sinistralidade não baixava. E hoje, no nosso ranking de prestadores, o número 1
isso é um evento inédito, é um hospital de oncologia, Caramba. que não tem sequer internação, só faz praticamente infusão. O câncer tem sido uma constante, tá? A incidência de câncer, ela aumentou bastante. Câncer já descoberto na fase de metástase, que faz o tratamento ficar muito mais caro. E os tratamentos também cada vez mais caros, porque agora você manda para os Estados Unidos, é feita uma análise. Então, assim, o tratamento oncológico hoje tem sido um ofensor grande e não era. Isso é um fato novo que está todo mundo ainda tentando entender por que de repente essa doença, que sempre, é claro, teve um custo alto, mas porque ela se tornou o principal custo. Então, a gente está vivendo um momento que até as operadoras estão tentando entender por que essa sinistralidade não está baixando. Entendi. E por que a oncologia se tornou um ofensor tão grande dentro dos gastos do plano de saúde. Caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acredito... Fala, Fabinho. Maurício, eu queria pegar um pouquinho do gancho da Patrícia. Fala um pouquinho mais alto, Fabinho, por favor. Eu queria pegar um pouquinho do gancho da fala da Patrícia. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos. Ok? Beleza. Então, assim, você falou algo interessante, né? O porquê do câncer, a oncologia está tão forte, tão voraz aí nesse sentido, e o quão isso tem. Mas se a gente parar para pensar, talvez aí, eu não sou médico, claro, mas se a gente olhar para a parte psicológica, e assim, dados e muitos médicos dizem que o câncer ele é muito mais movido pelas emoções que a gente vive, ora psíquica, né? E se a gente passar aí pelo que a gente acabou de abordar, caramba, eu tô muito sério hoje, gente. Eu não tô me sentindo bem aqui. Tá estranho. Tá estranho, né? Mas se a gente parar para pensar, viver uma tempestade perfeita mundial, foi o que a gente viveu. A tempestade perfeita, a gente viveu pandemia, a gente tem vivido guerra, a gente já vinha vivendo uma série de outros problemas sociais, econômicos, financeiros, que seja. Então, eu acho que essa implosão nas pessoas tem tornado, talvez, aí, essa doença ainda mais voraz. Patrícia, e aí, isso aqui é um pouco da minha opinião, assim, a respeito do que eu acredito ser, tá? A parte psíquica, a psíquica das pessoas, a parte, a emoção, a saúde mental delas, de fato, só deve ter corroborado, caramba, agora eu cometi um corroborado que tem muito a ver com juiz e tal, e advogado, mas corroborado com esse agravamento da doença, tá? Mas, Patrícia, eu queria aproveitar aqui, já que eu peguei e eu deixei já o Argolo falar da avó, da mãe, e o Maurício também largou o prego aí mais de meia hora, digamos assim, mas vou falar aqui um pouquinho sobre uma pergunta que aí, olhando aqui, a gente falou bastante sobre os pontos que dizem respeito ao olhar do participante, do assistido, mas eu sei que dentro, eu trabalhei numa entidade que tinha autogestão do plano de saúde. Então, se a gente olhar para a nossa turma que também nos escuta e que tem aquela necessidade assim, caramba, será que só eu sinto essa dor? A gente sabe que no plano de saúde tem a ANS e no previdencial a Previ. Na ANS, quando tem alguma coisa de errado, a multa no CNPJ, né? E aí, você vai ter ali tem que desprender de recursos para pagar essa multa por ter errado ali em algum dado momento, ou nem sempre errado, mas por algum fato gerador em que o não cumprimento rigoroso, diga-se passagem, desse órgão fiscalizador, aí gera ali no CNPJ. Já para quem está administrando a parte previdenciária, a multa da Previ que é no CPF. E aí você, Patrícia, diretora de Seguridade, responsável
por CNPJ do plano responsável. E, claro, e quando a gente fala em educação financeira ou previdenciária, eu gosto muito de levar para os participantes assistidos sobre a qualidade de hoje um dirigente estar sentado na cadeira de dirigente, o quão isso, de um tempo para cá, se tornou ainda mais blindado. E o nosso CPF, o quão ele fica exposto, dado a não administração correta e fiduciária, dever fiduciário, não cumprimento desse dever fiduciário. E aí, Patrícia, te pergunto, como é que você se vira nesses 30 aí? Porra, pergunta do STF essa. Pergunta de... Eu estava já com medo da pergunta. Meu Deus do céu, o que vem por aqui? Bom, Fábio, certíssimo. É uma exposição grande. Nós somos ESE, então a gente tem sempre ali um par uma dupla, né, de fiscais da Previc que acompanham a Fundação Real Grandeza. Uhum. O relacionamento tem sido ao longo do tempo bastante respeitoso. Eles mantêm, eles leem todas as nossas atas e nós sabemos porque quando a gente se encontra nas reuniões, eles citam inclusive trechos das atas. Caramba. Não, porque, Patrícia, você falou naquele dia na ata. Só explica o pessoal nem lembra, né? O que é o ESE? É entidades... Entidades sistematicamente especiais, né? Fiscalizadas. Acho que é isso. São as 11 primeiras, né? Isso. É de acordo com o porte, com a relevância... É a auditoria permanente da Previc. Auditoria permanente da Previc, nós somos fiscalizados permanentemente. Uhum. E temos essa dupla de fiscais que cuidam, que não cuidam exclusivamente da nossa entidade, mas que se dedicam, né? E aí, tem sido bastante respeitoso, a gente tenta adiantar as questões que, por exemplo, déficit, né? Quando a gente tem que fazer um equacionamento e tem muitas etapas, a gente tem medo ali de uma questão de morosidade, um prazo, e temos conseguido aí bastante equilíbrio nessa relação. E uma coisa que hoje também me dá bastante esperança em relação a esse tema, Fábio, é que a gente está com um novo superintendente na Previc, que é o Ricardo Pena. Sim. E ele tem se mostrado muito sensível. Sim. A um ambiente bastante policialesco que aconteceu em relação ao uso dessa fiscalização para punir sem que o outro lado tenha sido em algum momento devidamente escutado, tenha tido o direito de resposta, enfim. E a promessa é de que ele vá trabalhar melhor isso. A gente está com um grupo de trabalho agora, que promete rever algumas normas. E eu acredito que deva sair desse grupo algo nesse sentido para que todo mundo se sinta atendido. Sim. Agora, a responsabilidade, né, eu acho que é do cargo. Sim. E se você não gosta de tê-la, não assuma o cargo. Sim, sim. E isso é uma coisa que eu vejo às vezes em alguns gestores, e isso atrapalha no processo decisório e isso compromete a instituição. Sim. Então, o gestor tem que decidir. Sim. Porque se você não faz, você compromete a instituição. Exato. Eu vi falando isso, assim, é meio temeroso até falar sobre isso, assim, de forma para não ser leviano, mas a Patrícia tá certa. É um cargo de decisão que, cara, não é simplesmente, vamos fazer e depois a gente vê. Não pode ser assim, entendeu? Eu acho que ainda tem muita coisa nesse aspecto que eu acho ruim, né? E aí a gente tá falando, a gente pode debater sobre isso, mas assim, não é o fórum.
Mas, de fato, o cargo, a pessoa tem que estar preparada. Eu falo muito sobre preparo aqui. Do tipo, cara, a gente precisa de alguém que saiba sobre isso para tomar uma decisão. Porque quem senta nessa cadeira é o cara que vai se responsabilizar por essa decisão. E é por isso importante aqui um gancho, que esse é um tipo de cargo que ele não pode ser político. Sim. Como Não. a gente vê que existem diversas Com fundações. certeza. Porque você precisa ter muito conhecimento do que você está fazendo ali, aquela Sim. cadeira. E aí, Fábio, só para descontrair um pouco, a pergunta foi pesada, hein, Fábio? Pegou pesado. Só para descontrair um pouco aqui, como diz um cara que trabalha comigo, não é mole ganhar esses 300 mil por mês, né, Fábio? Tem que ter algum tipo de risco, né, cara? É verdade. Ou quem dera. Ela disse a verdade, e depois ela confirmou. Quem processou. dera. Me avisa que eu quero mandar um currículo. Não, o Fábio já conseguiu antes, tá? Fica tranquilo. Poxa vida. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, uma curiosidade. O fantástico mundo do Alberto Argolo. É isso aí. Se você, assim, falando um pouco do custo do plano, que é um grande ofensor do plano de saúde, né, dessa questão da educação, que eu chamo de educação salutar, né, do cara, assim, porque tudo é saúde, né, saúde financeira, a tua saúde mental, saúde física, né, a saúde dos teus investimentos e tudo mais. Se você hoje quiser, por exemplo, a gente sabe que existe, o cara faz uma ressonância, não gosto daqui, eu gosto de fazer lá no laboratório XPTO. O cara sai da ressonância e faz outra e vai com. E a outra ele nem pegou. Eu vou garantir. pra Ele você. nem pegou, ele fez, sabe? E é comum. O NASA, que tá sempre. Escreve muito no LinkedIn, ele é atuário da Unimed, se eu não me engano. É Unimed, né, Rafa? O NASA é da Unimed, né? Ele falou pra gente, cara, que 54% das pessoas que fazem exame não pegam o resultado. Tipo, Exato. surreal. Não, mas, ó, eu vou me incluir nesse grupo, tá? Desculpa, tá, Patrícia? Desculpa. Não, mas é porque assim, você tá com um problema. Aí, Olha, por aí favor, o médico fala assim, não vai lá vá fazer querer um ter exame. plano na Fundação Vai- Real Grandeza. Vai lá fazer um exame de sangue. Aí tu faz o exame. Aí o exame fica pronto 5 dias depois. 5 dias depois você já tá bom, pô. Pra que eu vou pegar o exame? Sei lá o que pois aconteceu. aí. Desculpa, tá? A minha dúvida é a seguinte: existe legalmente mecanismos para você criar regras para que isso não aconteça? Tipo assim, eu fico pensando nisso direto. Pô, vamos fazer um plano. Você tem direito a fazer 2 ressonâncias no semestre, sei lá. Não, mas eu tenho uma doença crônica. Beleza, aí você comprova. A coparticipação já não ajuda nisso? Isso. Então, que eu ia essa é a minha dizer. dúvida. Eu tenho a resposta, eu Aí. vivo isso. Oi? Eu vivo isso. Eu vivo isso, meu plano tem coparticipação e franquia. Epa, Eu eu também, tenho eu muita venho no meu parcimônia a usar. contra-cheque lá. Isso aí. Olha, ela não tem se mostrado, essas ferramentas não têm se mostrado suficientes para impedir a má utilização do plano. Sério? Mesmo o cara falando. Você só tem 2. O cara vai na terceira, o cara, mas eu quero outra. Não, já gastou. A gente, existe a regulação, Uhum. né? Então, por exemplo, vamos lá para o plano odontológico. A limpeza, você só pode fazer uma por semestre, Uhum. tá? Mas o que acontece? Cria-se ali Alguns prestadores têm uma política de que, faltando um dia para os 6 meses, ele já avisa ao beneficiário para ele ir lá fazer aquela limpeza, mesmo que ele não esteja se sentindo mal com Entendi. a higiene bucal naquele momento. Entendi. Então, e outra coisa também, emergência, a figura da emergência. Quando você vai numa emergência, por exemplo, hemograma, é uma coisa simples de ser feita. E aí você sai de lá e te falam, olha, procura um especialista, porque aqui a gente te atendeu, a gente segurou tua dor, mas é melhor você ver isso aí. Quando você chega lá no teu médico especialista, qual é a primeira coisa que ele faz? Um hemograma, Completo. segundo hemograma. Uhum. Um exame de imagem que você já fez na emergência do hospital, só que você não foi buscar. Entendi. Então, nisso vão acontecendo as redundâncias. Entendi. E você fala, só comigo. Não é só com você. É com você e com a torcida do Brasil. E aí, e nisso vão se somando e o plano
acaba sendo onerado. Entendi. E aí, quando você chega num momento de revisitar o valor do plano e você precisa fazer um aumento, e aí vem a reclamação do lado de lá, né? Que absurdo, tá reajustando em X% o meu plano? Isso. E tem uma outra coisa também, Alberto, que todo mundo quer uma rede ampla. Então, se você quer um cardiologista, você quer um cardiologista na sua esquina. Sim. Você não aceita pegar um metrô, pegar um Uber para ir para outro bairro. Uhum. Mas quando eu sento para negociar com um especialista, se eu não dei volume de atendimento a ele quer um preço alto pela consulta. Entendi. Porque ele fala, olha, eu quase nunca atendo uma pessoa sua. Então, quando ela vier, tem que valer a pena. Sim. Porque eu vou dar trabalho para minha secretária, eu vou ter trabalho, sabe? Eu não quero. Então, hoje, na negociação, é imprescindível você oferecer volume, movimento para o prestador, para ele ser flexível em relação ao valor cobrado para o plano. Aí você tem a questão do outro lado. As pessoas querem um plano com preço mais em conta, mas elas não aceitam uma rede enxuta. E aí qual a mágica, né? Qual é a mágica? Qual é a mágica? É muito difícil. É muito complicado. E aí, né? no caso de vocês, eu acho que deve ter muito a figura de que Furnas paga. Vocês têm muito isso lá? Já tivemos. Agora, com a figura da privatização, tudo mudou. Entendi. Né? Então, assim, nós ainda estamos passando por esse desafio, é uma readequação. Tivemos, por muito tempo, uma Furnas que dominava o mercado. Então, havia ali um mercado cativo em que ela recebia as obras, os projetos. Sim. Depois, passamos por uma mesma patrocinadora que tinha que disputar no mercado as obras, os empreendimentos. Isso já exigiu toda uma acomodação e agora, por fim, veio a privatização. Então, assim, eu não sei quem esteve antes da fundação, mas eu, desde que entrei lá, foi só tempestade, mas dizem que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, estamos aí. Mas esse ponto é até importante, assim, eu e o Maurício, de vez em quando a gente bate uns papos, assim, mais na viajada longe, né? Até outro dia a gente conversando com uma empresa de telemedicina, a gente fala muito sobre isso. Primeiro, eu acho que você usou fantástico ali, né? Se a gente utilizasse mais dessas ferramentas que a gente tem de análise preditiva hoje em dia, né? Que é o tal do bootcamp lá. E também eu acho que, assim como acontece na Previdência, a gente tivesse um posicionamento mais forte e mais direcionador dos órgãos fiscalizadores e reguladores. Né? Então, o exemplo que, claro, né, do ser humano na nossa frente aqui, que não vai lá pegar o exame. Ok, tem a parcela dele de achar que está tudo ok. Mas e se o órgão regulador tivesse um cadastro único ali, onde todo o histórico da pessoa já está lá, né? Independente de onde que você consultou, automaticamente qualquer médico que você for já tem um resumo. O Open Health, né? Não, mas é necessário, cara. Sim. Muito mais do que o Open Finance, inclusive. Com certeza. Entendeu? Porque Exato. ali a própria tecnologia vai te direcionar para causas, possibilidades, quando que isso vai acontecer. Eu acho que eu já até citei esse exemplo aqui. Dentro da própria, né, um das patrocinadoras da entidade que eu trabalho, eles fizeram um trabalho com bootcamp que eles descobriram que uma data X, um volume alto de pessoas adoeceria ou já estava doente. Eles, né, criaram uma Se anteciparam, as pessoas fizeram os exames, né, e através da análise preditiva eles chegaram num resultado final que eu não vou ter essas pessoas afastadas, eu ajudei essas pessoas. Né? Então a gente não usa isso a nosso favor. Sim. Eu acho que o papel dos reguladores, das associações, enfim, é muito importante nesse ponto. Não só da conscientização, né? Porque tem gente aí que a gente sabe que tem um gabarito intelectual lá em cima e fala um negócio desse. Mas acontece. Mas só pra me defender, tá? É porque o médico manda fazer, eu só faço o que o médico manda. Eu não peço, não. Aí porque depois eu acho que eu tô bom, eu não vou buscar. Tá? Ô, Patrícia, deixa eu... A gente tá chegando no horário aqui. Mas eu queria que você não queria encerrar antes da gente abordar isso. Bom, a gente, como eu falei, todos os fundos de pensão eles estão meio que numa mesma página.
que é o que você falou. Como é que a gente está no momento em que o produto está cada vez mais perdendo força, porque existem outros produtos financeiros confundindo a cabeça. A gente tende a criar produtos financeiros onde o patrocinador não tenha tanto risco, transferindo esse risco para o participante, essa história toda, né? Eu sou da linha de que o participante não tinha nem que ver o saldo no site. Ele tinha que ver quanto ele vai receber, para ele nem saber quanto ele tem. Eu sou dessa linha. Esconde dele, porque senão ele vai querer achar que tem aquele dinheiro. Mas assim, eu queria que você mandasse uma mensagem final para as entidades do desafio, assim, do benefício que para mim é um benefício, porque para quem não conhece, a Real Grandeza ela tem um caráter muito social, forte. Né? A Real Grandeza tem um grupo de teatro que aborda temas sobre a matéria. A Real Grandeza, os participantes da Real Grandeza, eu não sei como é que está hoje, mas eles iam no prédio da Real Grandeza almoçar, iam às vezes jogar paciência porque tem um monte de gente que é de Botafogo. Então as pessoas se conhecem ali, porque Furnas é em Botafogo também, que é a patrocinadora principal. Então a relação com o participante é uma relação muito humana, sempre foi. Muito. Né? E o plano de saúde também, pela característica do reembolso, né? O atendimento da Real Grandeza é uma coisa bem forte. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os fundos de pensão, que existem vários. Né? A gente tem fundos como a Real Grandeza, mas a gente tem fundos também que são menores, que estão num cenário ali de multinacional, num outro contexto. Né? Eu queria que você deixasse essa mensagem dos desafios de ter um plano, o que isso ajuda de uma maneira geral. Quem quiser, quando tiver RGS, bater lá na tua porta também. Empresas de energia, por favor, se apresentem. Serão muito bem recebidos, com todo o nosso acolhimento. Então, Maurício, olha, todos os produtos mutualistas e sem fins lucrativos, eles são muito importantes na nossa sociedade. O lucro é ótimo, você empreender é maravilhoso, mas quando a gente fala de saúde, você saber que não há nada, nenhum outro interesse, além de tratar aquele ser humano, né, da melhor forma possível, é muito bom. A gente se sente muito bem. Então, eu penso que o que se faz na Real Grandeza não é um trabalho, é uma missão. É uma missão de cuidar das pessoas. Eu vejo muitas empresas insatisfeitas com planos privados. E aí elas acabam fazendo uma mudança de plano em plano a cada ano, o que não permite, por exemplo, você ter um plano de prevenção, um trabalho de prevenção sério e que faça efeito, porque se você muda de operadora a cada 2 anos, porque o aumento é grande, sim. Você não consegue investir naquele paciente como deveria, você não consegue ter o olhar dele, você não consegue ter um prontuário completo com o histórico dele, que é tão importante para uma análise preditiva, para saber se ele está caminhando para ser diabético, se ele está caminhando para ser hipertenso. Então, a gente já tem empresas particulares grandes que criaram autogestões, um exemplo, a Fiat, tá? E eu convido todas as empresas a experimentarem. Nós temos a Unidas, que é a Associação das Autogestões do Brasil, a qual eu sou diretora de treinamento. Ah, legal. Isso, a gente tem até o Campus Unidas, que oferece diversos cursos online. E é um trabalho bonito e complementar à Previdência. Porque se você pensar, você está cuidando ali das 2 coisas mais importantes da vida de um ser humano. Você está provendo ele os recursos necessários para a existência dele e cuidando da saúde. E acho que a gente poderia ir até além, tá? Eu acho muito interessante pensar um dia em a gente poder entrar também com a parte de seguros. Porque você quer ter a certeza, é complementar, você quer ter a certeza de que a sua família vai ficar bem caso você falte. Sim. E você também pode agregar esse serviço ao plano de previdência. Sim. Então, acho que aí você fecha uma mandala de serviços no qual você cuida da pessoa e
é um laço de confiança. Uhum. Então, você tem a Fundação Real Grandeza, 50 anos de existência. A gente tem uma folha de pagamento de 100 milhões por mês. Uhum. Nunca atrasamos um dia de pagamento. Sim. Você entrega ali, né, o seu futuro, sabendo que aquela casa tem responsabilidade e sabe o que faz. Sim. E outras instituições também contam com esse mesmo respaldo, com Sim. esse mesmo histórico. E saúde no ambiente privado está muito complicado. Se para a gente que é autogestão, sem fins lucrativos, já está desafiador, no privado é mais desafiador ainda. Onde é business, né? Exatamente. Então, eu convido a todas as empresas, principalmente as que têm uma massa maior de 3 mil vidas, elas já são aptas a terem uma autogestão própria. Ah, legal. Tá? E as menores, que elas olhem com carinho a possibilidade de aderirem às autogestões. Bacana. Mas aí procura Unidas, nesse caso? Aí você tem a sua atividade fim. Sim. E com certeza você vai ter autogestões que atuam naquela atividade fim. Então, quando a gente fala de banco, você tem a CACI. Uhum. Quando a gente fala de energia, você tem a Real Grandeza, né? E por aí vai. E assim, a Unidas, caso você não saiba, sim, a Unidas pode indicar quais são Legal. as autogestões que trabalham naquela atividade. E outra coisa que eu queria falar também, falta parceria. Uhum. Tem muito trabalho em conjunto, tem muita sinergia sendo desperdiçada, Uhum. tá? Fundos de previdência, autogestões, principalmente as pequenas, precisam se unir. Senão a gente não vai continuar existindo nesse mercado. Nós vamos ser engolidos. É o que eu acho também. Tá? Então, assim, quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de compras, quando a gente fala de RH, folha de pagamento, quando a gente fala de consultoria, a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto para conseguir condições melhores de contratação. Porque se as grandes estão se fundindo, como é que nós, menores, achamos que podemos continuar presos dentro das nossas bolhas? Pois é. Não mesmo. podemos. É isso mesmo, perfeito. Perfeito. E essa mensagem aqui que eu também queria deixar. Legal. A gente Obrigado. tá chegando no final do nosso horário e eu queria só fazer um relato breve aqui antes da gente acabar, que eu tive... Em 2018 eu tive uma passagem relâmpago lá pela Real Grandeza, trabalhei um tempo lá. E uma coisa que me marcou muito na véspera que eu estava saindo lá da Real Grandeza, era um trabalho temporário, estava indo para Petros. E na véspera tem um evento que a Patrícia faz todo ano no final, que ela reúne todo mundo no auditório. E é como se fosse um Oscar lá dos projetos, né? Com direito à estatueta. É isso. E assim, foi uma coisa que me emocionou muito, porque nas outras fundações que eu trabalhei antes, a diretoria era uma coisa muito inalcançável. Você, sabe, tinha crachá especial para entrar no andar do diretor. Então, assim, foi uma coisa muito legal que me marcou, assim, ver a galera vibrando, assim, por cada entrega do que foi planejado. Legal, legal. E assim, eu aprendi muito aquele dia e hoje nos projetos que eu toco, eu faço isso com as minhas equipes, então eu me inspirei muito na Patrícia em trazer, Poxa, queria deixar esse obrigada. agradecimento aí, porque é uma coisa que me marcou muito. Adorei. A Show. gente não é, a gente está, né? Eu Pois tenho é. sempre isso na minha cabeça. Ah, muito legal. Ô, Patrícia, legal. Não sabia dessa não. Só para Tá E o plagiando a Patrícia. Oscar vai... Pois é. Obrigado, Patrícia, pela tua presença Obrigada aqui a hoje. vocês pela oportunidade. Maurício. Você só encerra, pra você registrar. encerra, vai. É isso, gente. Nosso Prevcast hoje com Patrícia aqui da Real Grandeza. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Fabinho e Rafa aí. Distantes, porém unidos aqui. E em breve a gente volta, né, Gabriel? Também. Falou, O espacinho pessoal. tá em branco, né? Não se esqueça. Ah, é, nosso patrocinador. A gente queria agradecer ao nosso patrocinador, que não existe ainda. Então, você que quer patrocinar o nosso Prevcast, ajude a gente a ter cada vez mais programas e mais convidados aqui. Tá bom? Show de bola. Falou. Apoiado. Ah.